Buenas, eu sou o Leonardo Pérez, comentei a partida entre Olímpia e Inter, válida pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores, o jogo no Paraguai, e o Inter saiu com os 3 pontos, venceu 1-0 o gol de Yuri Alberto no segundo tempo. Esse jogo era bastante interessante, a gente até falava antes da partida começar, porque tinha algumas coisas curiosas, como por exemplo, o Inter se perdesse o jogo hoje estava virtualmente eliminado da Libertadores, era só o Olímpia e o Táchira fazerem um jogo de compadre na semana que vem, empatarem, os dois estavam classificados e o Inter ficaria na Sul-Americana. Agora com a vitória do Inter, o Inter está virtualmente classificado em primeiro, inclusive, porque é só ganhar do Always Red na última rodada. O saldo de gol do Inter é muito melhor que da equipe venezuelana, a equipe do Táchira, e o Inter certamente vai vencer o Always Red, pode botar uma equipe reserva que vai conseguir esses 3 pontos. Vamos falar do jogo, começar pelo craque da partida, mais uma vez Taison foi eleito o craque, foi meu voto, foi voto da equipe. O Taison foi o melhor jogador da partida, assim como tinha sido no Beira-Rio na goleada por 6-1 diante dos próprios paraguaios, mas principalmente pelo seu segundo tempo, porque o primeiro tempo do Taison não foi bom, assim como de toda a equipe do Inter. A postura do Inter deixou bastante a desejar, o Inter ficou encaixotado pela equipe paraguaia durante uma boa parte da primeira etapa, eles conseguiram marcar muito bem o Taison, que era a principal referência técnica da equipe do Inter, e aí o Inter explorou muito o Palacios, que fez um bom jogo. O Palacios, que é um ponta armador, foi escalado na posição certa como ponta esquerda, porque como ele é um ponta armador, as características de um jogador armador, ele tem que jogar do lado trocado da sua perna, porque ele traz a bola para o meio, para a direita no caso, jogando na esquerda ele traz para a direita e ali ele funcionou. O Palacios foi bem na primeira etapa, foi bem melhor que o Caio Vidal, inclusive. Mas aí, como eu estava falando sobre o Taison, quando vira a partida e o primeiro tempo, até já comentando em cima do jogo também, o primeiro tempo podia muito bem o Olímpia ter saído com a vitória na primeira etapa. Para mim o mais justo foi um empate realmente como aconteceu, 0-0. Mas fosse para ter um vencedor seria o Olímpia. O Olímpia perdeu mais chances que o Inter teve uma bola numa cabeçada do Galhardo, mas o Olímpia conseguiu ser mais eficiente nas jogadas de frente. Então, o que acontece? Como o primeiro tempo do Inter foi ruim, apático mais uma vez, às vezes até preguiçoso, o Moisés não encostava na hora que os jogadores paraguaios iam fazer o cruzamento, isso chamou atenção. Aí foi pro segundo tempo, o Inter começou já um pouco melhor, tendo uma iniciativa maior, tendo um comportamento diferente, e aí o Inter melhora de vez quando o Miguel Ángel Ramírez faz substituições. E aí se eu fosse colocar um título de um outro vídeo, eu botaria Yuri Alberto não pode ser reserva dessa equipe. E quase que todas as equipes do Brasil, quase, tá? Não vamos entrar nessa polêmica, isso aí é coisa para outro vídeo. Mas o Yuri Alberto é um jogador diferenciado, tem pouquíssima idade, ele vai ser um jogador que tem todas as condições, caso não aconteça nada grave na sua carreira, de ser vendido por uma Babilônia para a Europa. Então, ele é um jogador diferenciado, ele tem que ser titular dessa equipe. E o Galhardo, no geral, faz uma boa temporada. Mas o Yuri Alberto tem mais qualidade, o Yuri Alberto ele rende melhor como centroavante. Se tu não consegue tirar o Galhardo de centroavante para colocar na ponta, tu tem que tirar o Galhardo do time e tu coloca o Yuri Alberto de titular, onde ele mais vai render e não aberto numa ponta como o técnico espanhol fez em algumas oportunidades para tentar encaixar os dois. Isso não funcionou e não vai funcionar. É melhor o Yuri Alberto onde ele mais rende. Hoje, e aí é bom que se diga, ele perdeu uma chance inacreditável. Ele foi até certo ponto displicente no lance, ele poderia rolar de lado para o seu companheiro ou ter feito coisa melhor, ele chutou fraquinho nas mãos do goleiro no lance cara a cara quando a partida estava 0-0. Mas o jogador bom, ele vai, se ele tiver uma outra oportunidade, ele vai ter mais condições de aproveitar do que um jogador inferior a ele. E ele conseguiu fazer um gol de centroavante, um gol de centroavante nato, onde ele nem precisa olhar para o gol, ele já bate de primeira virando o corpo, ele está de lado para o gol, ele consegue bater virando o corpo. É um lance de um jogador que tem uma qualidade superior aos seus, entre aspas, concorrentes para a vaga. Então, com o Yuri Alberto jogando e o Maurício, que entrou no lugar do Palacios, que, repito, fez um bom primeiro tempo, mas o Maurício ele casou bem com o Taison no jogo do Beira-Rio e, mais uma vez, ele conseguiu entregar algo a mais para a equipe do Inter. Claro, o Inter ficou favorecido pela expulsão do Salcedo, faltavam, acho que estava marcando 20 minutos do segundo tempo, o jogador do Olímpia foi expulso, e aí a coisa ficou um pouco melhor para o Inter. Até me surpreendeu um pouco, eu achei que o Olímpia ia se retrancar, porque o empate não era tão ruim assim para o Olímpia, ele só dependeria dele. Agora o Olímpia está virtualmente eliminado da Libertadores também. E ainda o Inter conseguiu criar jogadas de contra-ataque. O Olímpia parece que não teve a paciência e a cabeça para pensar, pô, eu posso não perder hoje e
que resolver na última rodada. Precisaria ganhar do Tátira, agora tá praticamente impossível, tem que reverter um saldo de gol muito grande. A partida do Inter hoje foi aceitável, mas colocando as peças certas nos lugares certos, as coisas vão render mais. Foi interessante que o Saravia jogou mais uma vez, ele certamente está fora de ritmo, mas o Taison mais uma vez sendo o melhor jogador em campo e Yuri Alberto, repito, vou terminar o vídeo falando isso, Yuri Alberto tem que ser titular do Inter. Abraço.